Obrigado, meu caro. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, gente? O que vocês acham? Pode ser? Só para ver se chega mais o pessoal ou não? Vamos esperar um pouquinho, né? Tá, vamos dar mais um tempinho, então. Beleza? A gente dá um... A turma de vocês são quantos alunos, gente? Só para eu saber, assim, efetivamente. Vocês têm ideia? Professor, desculpa, mas cortou um pouquinho. O que você perguntou? A turma de vocês tem quantos alunos aproximados, assim? Professor, eu te dou o número exato agora. Peraí, rapidão. Beleza. E... No grupo do WhatsApp tem mais 14. No grupo do WhatsApp, né? 15 Mas alunos. se tá todo mundo... Não é isso? São 15 alunos no grupo do WhatsApp. Então, se realmente todo mundo estiver cursando ainda, são 15. Entendeu? Legal. Obrigado, meu caro. Obrigado. Só para ter uma ideia mesmo. Vamos dar um tempinho, então, gente, e aí a Então, gente começa, então, não só com a questão da atividade passada, mas também com a aula de hoje tranquila, hoje, beleza? Daqui a pouco a gente volta, então. Daqui eu vou dar uns 5 minutinhos, então. beleza. Ô, professor, deixa eu só te fazer uma pergunta. O Claro. senhor pretende passar a atividade hoje no final da aula? Hoje até que não. Hoje eu não vou passar, não. Na aula que vem tem uma, tá? Mas a de hoje, Não, não é sempre que eu vou dar atividade, não, tá, Juan? Por exemplo, dei semana passada e vou dar na próxima. Aí hoje eu vou pular, então, tá? não, fechou. É porque talvez eu vou conseguir assistir só até 9 horas. Mas aí, qualquer coisa, então, o restinho da matéria eu pego com alguém, tá bom? Tranquilo, mas a matéria hoje ela é bem leve, bem simples. Pode ser até que ela tenha acabado por volta de 9 horas, ou até um pouco antes, tá? A depender da Ah, não. discussão, de interação dos alunos, essa coisa toda, tá bom? Mas a matéria hoje Não. ela é uma matéria bem tranquila, muito tranquila, tá bom? Valeu, professor. Ei, Geisler, tudo bem? Seja bem-vinda. Estou dando um tempinho só para chegar mais gente, tá? Então, mais uns 3, 4 minutinhos, ok? Tá bom, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Viu, Paulo? Estou avisando o pessoal aqui que eu vou dar mais um tempinho só para entrar mais gente, tá bom? Mais uns 3, 4 minutos, 4, 5 minutos no máximo, Tá tá? bom, professor. Fechou.
Pessoal, boa noite. Dando prosseguimento então, à nossa matéria aqui, essa matéria tão essencial ao curso. Na aula passada, a gente trabalhou um pouco essa tabelinha específica que está aparecendo aí agora para vocês, em que eu pedi para que vocês relacionassem em relação ao processo do marketing, né? Que vocês escolhessem um produto, qualquer produto, em qualquer estabelecimento, supermercado, hipermercado, varejista, qualquer que fosse o processo, em que vocês escolhessem um produto e falassem sobre como que esse produto, como que a logística ou a atividade logística interfere diretamente no processo do marketing. E aí, no seguinte tocante, né? Questão da embalagem, se a embalagem ela apresenta algum processo que facilita a logística ou não, a própria questão do tipo de sabores e da variabilidade de sabores que pode acontecer ou não. Queria que vocês pesquisassem alguma coisa. É claro que a data de entrega é hoje e longe de mim, gente, ficar nesse processo de obrigatoriedade para entrega, tá? Mesmo porque, como as aulas são gravadas e remotas, eu deixo à disposição. Quem entrega ganha ponto. Quem não entrega deixa de ganhar, tá? Então, mas eu não estou só focando na questão da pontuação, estou focando muito, e o tempo todo eu falo isso, da importância de vocês começarem a pensar o processo de perceber que a logística, no caso dessa atividade, ela está envolvida em vários aspectos, em várias situações do nosso dia a dia. E aí eu quero que vocês tenham esse olhar, e aí vocês vão perceber ao longo da disciplina como que vocês já começam a ficar antenados em ver soluções logísticas em qualquer situação, em qualquer processo, tá? E é isso que eu estou querendo com vocês nesse trabalho, nessa disciplina, e que, se vocês chegarem até o final dessa disciplina conseguindo fazer essa análise, né, de perceber os vários potenciais da logística em vários aspectos, várias situações, seja na empresa, seja no dia a dia de vocês, eu já me dou plenamente por satisfeito, tá? Lembrando que processos logísticos, que é o nome da disciplina, é toda uma série de situações e eventos e questões que envolvem isso. A aula de hoje, inclusive, ela fala muito sobre essa questão dos processos logísticos atribuindo valor, tá? E aí, entender essa dinâmica, entender essa configuração, essa questão de valor, que é o objetivo aqui. Alguém aqui fez? Alguém quer falar a respeito? Não é obrigatório, não, tá? Dos que estão aqui. Eu entendo que o silêncio quase velório é porque vocês não querem falar, é isso? Opa, beleza? Beleza, Arthur? Estou aqui acompanhando. Bacana. Então tá, gente. Alguém aqui não fez? Ou alguém fez, só para saber aqui. Eu recebi alguns por e-mail, mas... Professor, Eu eu estou fiz. fazendo. A Gisela, ok. O Arthur está fazendo, né, Arthur? Eu e o Alisson estão fazendo ainda. Ô, Tá. professor, eu e o Juan nós fizemos. Quem? Quem, Paulo? Como é que é? Eu e o Juan. Legal, tá. Então, quem não fez ainda, gente, pode me entregar ainda, tal, ou seja, por mais que eu coloque uma data limite, o objetivo aqui não é só a questão da entrega, como eu acabei de falar, tá? É o processo de vocês entenderem a questão, de fazer essa leitura. Então, ninguém quer falar, então, sobre o trabalho de vocês ainda não, né? Vocês são tímidos, gente? São, né? Que período que vocês são? Segundo período. Vocês ainda se conhecem pouco, né? Ainda vem a pandemia e acaba afastando, né? Então acaba que vocês não têm muito contato, assim, vocês são envergonhados, é isso? Ô, professor, no meu caso, eu e o Juan, nós fomos na mesma linha de que o senhor, né, nos ajudou de raciocínio. No caso, o senhor tinha falado da sardinha. Ok. E eu e o Juan, nós pensamos no milho. Milho? O que do milho? Latim de milho em conserva? Isso, latinha de milho em conserva. Perfeito, perfeito. Me fala então a respeito. Porque a gente Excelente. até o pessoal Juan me ajudar aí também, que a gente até tinha brincado assim. Quando nós fomos elaborar o trabalho, o Juan até brincou, não, o professor
o professor eu ia falar sobre a sardinha e tudo, só que o professor começou a falar, eu falei assim, não, então a gente faz sobre o atum, hein, que não é sardinha, mas é enlatado. Ótimo, legal. Aí, Juan, todo mundo vem com essa, né? Não, eu ia falar sardinha, o professor falou, todo mundo vem com essa, tá? Mas eu já estou até acostumado. aí, Vamos lá. o Juan, na hora, ele começou até a rir. Não, é verdade, Agora a vem gente cá, vai me fazer diz, sobre... me dá um processo, então, da logística voltada na questão do milho. Me fala aí aonde que ela é mais clara, toda a atividade logística envolvida na apresentação, na entrega do milho na gôndola do supermercado. Aonde que está a logística ali, bem especificamente falando? Ô, professor, se até o pessoal Juan, se eu falar alguma coisa que não venha estar no que nós elaboramos, desde quando ela é colhida, né, lá nas lavouras que falam, não sei, eu me lembro ao certo, desde quando ela é colhida, processada, separada, ela é levada às fábricas, desde aí já começa uma logística até a fábrica, da fábrica ela vai ser processada de novo, passar nos moinhos, em que é que seja, porque o milho, nós tiramos o milho, mas não é só nós focamos mais no milho em conserva, mas o milho em si abrange muitas, como é que eu posso dizer, outros tipos no ramo alimentício, pode fazer várias coisas. Nós colocamos desde que quando ele chega na fábrica, há uma separação lá, onde ela vai ser, né, colocada na latinha, que lá vai vir uma conserva. Dessa conserva, o material material, estou falando da empresa. O milho ele é conservado, ele é processado. Daí ele tem um design, né, que dali da fábrica ele passa para os depósitos, já tem uma nova logística. E voltando ao marketing, no caso, nós pegamos a ideia porque hoje o milho ele tem em 3 tipos de embalagem. A primeira, a embalagem de refil, que é o plástico, né? Parecido com aquelas bisnagas de ketchup e tal. Tem a embalagem de alumínio, que nós tiramos a ideia também que existe, parecida com a da sardinha, né, que um encaixa no outro e assim fica mais visível para que o consumidor final ele possa enxergar, possa ver como é que eu posso dizer, possa ver a apresentação do produto em si. E também nós pegamos nós falamos também sobre o de vidro, né, querendo ou não, os copos de vidro, que também ainda existe, né, os copos de milho. Então, resumindo, a logística desde quando o material sai das lavouras, que vai para as fábricas, das fábricas que é processado e vai para os depósitos, que dos depósitos vai para supermercados, vendinhas, em quer que seja, o marketing deles, se nós não entendemos errado, é o quê? Desde quando o estoquista, que ele vai levar para as gôndolas, coloca lá a amostra, quando ele vai arrumar, ele coloca de uma forma que fique bem visível para que o consumidor final ele veja e fique mais acessível na hora de pegar. E daí, pegando o seu produto, que é no caso que nós ressaltamos que é o milho, assim ele vai, leva para casa, consome, e ainda nós colocamos um tipo de logística reversa de que voltada à embalagem do milho, no caso de vidro, tem pessoas, que inclusive eu, que usa ele como copo, né, para dar água para as visitas, ou então para ficar fazendo enfeite dentro de casa. Bacana, Paulo. Olha só que legal, né? Você falou, você deu uma explanação bem completa. E se o Juan quiser complementar, fica à vontade, tá, Juan? Mas o principal é isso mesmo. Imagina se o milho fosse colhido lá na lavoura, igual você usou o termo lavoura, na plantação mesmo, viesse in natura. Você acha o milho in natura, você consegue comprar. Mas além da durabilidade dele não ser a mesma, você ainda tem um certo incômodo. Muita gente reclama daquela coisa de você ter que debulhar
o milho, aquela coisa toda, da lambança que faz a sujeira, uma série de situações. Quando você já entrega um milho in natura, debulhado, conservado, numa lata que consegue empilhar uma sobre a outra, olha a otimização do papel da logística aí, né? Predominantemente garantindo o quê? Uma satisfação ao cliente dele poder ter um produto que ele pode usar de N maneiras, né? Mas que está ali, né, facilitado para ele. Esse processo de agregar valor, né? É óbvio que a empresa está ganhando muito mais, né, gente? Se ela fosse vender a espiga de milho in natura, que você acha em alguns supermercados também, o valor é bem inferior do fato da questão da comodidade, da conservação, aquela coisa toda na latinha. Então, claro que a empresa está agregando valor, ela está ganhando com isso, mas, ao mesmo tempo, é um processo logístico de armazenar tudo aí. A Roberta levantou a mão, pode falar, Roberta. Ô, professor. Rodrigo. Oi, estou ouvindo, Roberto. Pois não. Eu acho que eu mandei o trabalho errado, porque eu esqueci de falar sobre o marketing. Eu posso corrigir aqui e te mandar de volta? Não, eu vi lá, mas não é que está errado, não, mas você só faltou de fazer essa, mas você destacou a questão da logística. Preocupa não, tá bom? Eu vou fazer agora da parte do marketing, que eu tinha esquecido. Beleza, tranquilo, tá? E aí, pessoal, é exatamente essa observação que eu quero que vocês tenham, ou seja, olha um produto que estaria lá em natura, e aí, excelente exemplo, vocês escolheram, tá, Paulo e Juan, assim, fantástico, e aí você tem lá um milho com a mesma comodidade, eu não vou dizer que é a mesma coisa, tá, gente? Por exemplo, tem gente que gosta do milho assado, então pega o milho in natura, coloca, assa, e aí, beleza, você coloca ali o milho cozido, qualquer que seja o processo. Mas, no dia a dia, para poder otimizar e facilitar uma série de usos, né, você tem um milho já debulhado, colocado ali em conserva e tudo mais. Aí a questão, eu gostei da análise que vocês fizeram, não só do refil lá do sachê, né, mas também da lata e do vidro. Ainda acha em vidro, né, gente? Engraçado, ainda tem sim, é verdade. Cada vez menos, mas você ainda acha uma ou outra marca que tem. Mas quase todas migram para a lata, e já tem até lata com abertura mais fácil. Vocês já viram isso, né? Você não precisa nem usar mais o abridor de lata, você já usa lá uma alavanca que você puxa e facilita. É isso aí que eu queria mesmo do trabalho, tá, gente? A Nerimar, seja bem-vinda, Nerimar. Ela tá começando aqui hoje, ela mandou no chat. Essa aula de processos logísticos, sim, eu sou o professor Rodrigo. Você é de qual curso, Nerimar? Professor, é o Nerimar. É o Nerimar. Seja bem-vindo, meu caro. Você é de que Eu curso? sou do curso de logística também, só que eu sou do terceiro período. Terceiro período, bacana. Você não fez semestre passado, então, não é isso? Eu também dei essa disciplina semestre passado para o pessoal da logística. E é porque eu cursava em Betim, aí eu pedi transferência para a unidade do Barreiro. Bacana. Então, você está chegando agora no Barreiro, não é isso? Ainda não é presencialmente. Isso, aí né? a minha grade está um pouco diferente da grade do pessoal aí. Bacana. Qualquer coisa que você precisar, nos acione, tá bom? Ok? Eu vou te mandar depois, no final aqui, eu te mando o meu telefone, que a gente criou o grupo de WhatsApp, e aí vou te mandar o link para você entrar depois nesse grupo, e aí a gente depois, aí a parte você me passa que eu te mando os exercícios que já foram passados. Tá legal? Eu acho que eu entrei no grupo agora há pouco, pelo aplicativo. Não, perfeito. Então é isso mesmo, tá? Depois a gente confirma lá. Qualquer coisa me manda mensagem que eu te direciono lá depois. Tá legal? Beleza. Aí eu quero só ter noção da atividade para eu poder fazer e te enviar. Não, bacana. Depois eu te explico detalhadamente, então. Tá bom? Ok. Beleza? Bacana. Roberta, fica à vontade se substituir ou não, tá? Tá aqui o Neymar é um rapaz. É isso aí. É porque o Neymar, né, Neymar? Nome é um trem engraçado, né? Ainda mais que a gente não vê, né? Então, não é desrespeito, não, tá? Mas é porque a gente acaba se deixando levar pela forma como está escrito o nome, a gente às vezes não percebe. Mas seja bem-vindo, tá, meu Não, cara? mas é o nome unissex, então às vezes dá essa confusão. É isso mesmo, né? Nome dá isso mesmo, beleza? Até porque eu conheço Não, uma Neymar, né? Então, por isso que eu fui induzido aí.
Mas seja bem-vindo, qualquer coisa você me participa lá no grupo e eu te direciono, tá? Pessoal, então, Beleza. a ideia do trabalho era exatamente essa daí. Os slides já estão lá no AVA, e aí já estou avisando, a partir da semana que vem, eu já vou começar a computar os 100%. Estou aproveitando que o Nerimar chegou aí, e para os demais, explicando as regrinhas. Não tem frequência, né? Óbvio, como é uma aula à distância e remota, e nem todo mundo pode estar nesse horário, por causa dessas mudanças, várias mudanças que estão acontecendo ainda, a forma que a gente combinou de valer a frequência e pontuação, parte da pontuação é a realização do AVA por vocês. Então, todos vocês que me escutam aqui, os demais que estão lá matriculados, têm que entrar toda semana e fazer, e realizar a pré-aula, ver lá, baixar o slide da aula e depois fazer o pós-aula, tá, gente? Por que isso é necessário? Porque eu vou computar a frequência a partir disso. Então, a partir de sexta-feira que vem, eu vou clicar por volta das 18 horas, 18h10, por aí, vou clicar, aí eu tenho um programinha aqui que já baixa todos os alunos que estão com 100% das atividades do portal realizadas. Então, por exemplo, hoje nós vamos assistir a aula 1.3. Então, até semana que vem, eu não vou nem considerar o pré-aula da 1.4, tá, gente? Mas até a pós-aula da matéria de hoje, que é a 1.3, tem que estar pronta e realizada por vocês lá no portal. Tá legal? É isso que vai contar os 100% os 100% de uso do portal, além de vocês ganharem ponto, né, tem aquela pontuação que acrescenta no sistema para vocês, você está valendo aí a frequência e está valendo também uma pontuação minha que eu vou dar em relação à atividade parcial. Todos estão cientes, tranquilos? A gente já tinha combinado isso, eu falei que ia avisar. Então, a partir de semana que vem, a gente já começa a valer. Legal? Eu só não tenho acesso ao AVA ainda, mas eu acredito que até domingo ou segunda-feira deve estar liberado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como você realmente entrou agora e tudo mais, claro que eu vou dar aí uma colher de chá, mas vai me participando caso você não consiga o acesso, tá? Eu entendo que você vai ter o acesso. Caso você não venha ter o acesso, você me fala, então. Tá beleza? Ok. Beleza. Professor. Tá? Oi, Miriam. Essa atividade de hoje, você vai explicar ela depois? Eu já passei semana passada, mas eu explico de novo, sim. Eu posso colocar lá no grupo de novo, tá? Não tem problema nenhum. Tá, eu quero. Legal? Tá? Então, vamos lá, gente. Então, eu vou encerrar esse slide daqui, da 1.2, foi a aula passada, e já vamos abrir hoje aqui a nossa matéria. Deixa eu colocar aqui. Lembrando, tá, gente? A gente já está, então, né? Opa, tem que mudar essas datas depois eu mudo aí. A gente viu, então, a questão da introdução logística na primeira aula, introdução logística e seus subsistemas, chamando a atenção, e aí eu estou falando com muita ênfase, gente, porque é matéria de prova, chamando a atenção sobre a diferença entre cadeia logística, tá? Toda atividades logísticas, processos logísticos, com a cadeia de suprimentos. Vocês têm que ter uma noção muito clara do que a cadeia de suprimentos abrange, então ela transcende o limite da indústria, da fábrica, da empresa, qualquer que seja o processo, e ela tem um olhar, um olhar mesmo, assim, de observação e de cuidado em todas as etapas que vão desde o fornecedor até o cliente final. Então, o processo da logística reversa é uma questão que, por mais que seja uma atividade logística, é também um processo da cadeia de suprimentos que está voltando aí. Então, vocês têm que estar atentos a esse processo do que é interno, né, os subsistemas logísticos que a gente viu na aula passada, que compreende toda a atuação interna, e a cadeia logística que é externa. Então, legal? Estou só reforçando para chamar a atenção disso. E a aula de hoje, gente, nós vamos ver a questão da logística e o valor para o cliente, tá? Como que os processos logísticos agregam e atribuem, e mais ainda, né, consegue fazer com que o cliente perceba o valor da empresa, da marca, do produto, qualquer que seja o processo, tá? E na próxima aula a gente vai fechar explicando, nessa primeira parte, que é a parte mais conceitual, os principais desafios logísticos que a gente tem. Então,
O Juan me perguntou de logo no começo, eu passei o trabalho da aula passada, hoje eu não vou passar atividade, mas na aula que vem tem uma atividade também valendo ponto, tá, gente? Ok? Então, lembrando, quase sempre eu vou dar trabalho, mas não é sempre, tá? Então, eu sempre gosto de avisar com antecedência, tá legal? Então, vamos lá. Logística e valor para o cliente. E aí eu coloquei, já começando com uma simples perguntinha aí, tá? A opinião de um cliente pode gerar diferencial estratégico para as operações de uma empresa? E aí, não precisa ninguém responder, tá, gente? Mas só alguns segundinhos de reflexão da pergunta. E é aquele momento solene de reflexão, em que a respiração se sobressai, né? E aí a gente para analisar da importância. E eu nessa voz, assim, só para poder dar todo um aspecto, né, assim, de importância mesmo, de cuidado sobre essa questão. Vamos lá. Eu brinco muito, tá, gente? Mas e aí, claro que é uma questão, até uma resposta óbvia, né? É claro que todo o papel hoje de uma empresa, e eu sempre chamo a atenção logo na primeira aula, e aí vou até colocar a imagem aqui para vocês não terem dúvida disso, tá? Na aula passada eu coloquei a importância da gente começar a criar a ideia de que a empresa ela não visa mais o lucro. Prioritariamente não visa mais o lucro, tá? É claro que ela vai buscar o lucro, mas hoje a empresa, a indústria, o serviço, qualquer que seja a atividade, o negócio, ele tem que visar o quê? A satisfação do cliente. E você ter um cliente satisfeito, isso, óbvio, acaba resultando numa fidelização, num comprometimento desse cliente, a sua marca passa a ganhar um valor de mercado absurdamente alto, e você, com essa fidelização, óbvio que você vai ter o lucro tão esperado e tudo mais, tá? Então, eu tenho pena e dó de empresas, e ainda existem, tá, gente? Empresas que só visam lucro. E isso já está até por fora. A própria pandemia agora, ela deixou bem clara de que vários processos de favorecer ao cliente, de colocar o cliente numa situação de primeiro lugar, né, evidenciou uma série de processos de empresas que cresceram ou mudaram os seus processos exatamente por causa dessa nova ótica, esse novo viés, tá? Então é isso que você tem que ter em mente o tempo todo, tá? As empresas dificilmente as que quiserem se manter no negócio hoje, dificilmente tem que ficar assim, pautando as suas atividades e operações somente, unicamente, exclusivamente em relação ao lucro. Tá? Então, lembrando, quando o consumidor está disposto a pagar por algo a mais do que o bem que ele adquiriu, né, e isso que a gente vai ver isso daqui a pouco, o cliente ele passa a perceber, então, o valor agregado ao produto e serviço que está ali, tá, gente? Então, ou seja, é uma perguntinha simples, eu trabalho muito com pesquisa, e dependendo da pesquisa você tem, assim, às vezes uma pergunta, assim, você estaria disposto a pagar um pouco mais pelo serviço se ele tivesse, e aí você coloca lá uma qualificação, uma estrutura, um plus, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, quando o consumidor está disposto a pagar, é porque ele passou a perceber que aquele produto ou que aquele serviço tem um diferencial, tá? E esse diferencial, ele acaba sendo estratégico quando a gente consegue fazer essa releitura, fazer essa leitura de perceber o que o cliente está sentindo ou não. E aí, para vocês, eu não sei se vocês já fizeram sistemas de informações gerenciais, ou vão fazer, ou estão fazendo agora, eu não sei. A grande questão hoje é exatamente, tanto que as maiores contratações hoje, junto com a área de logística, são áreas que estão tendo uma contratação muito pujante, muito grande. A grande questão hoje em dia é exatamente essa questão da análise de dados, de tentar traduzir aquilo que o cliente busca, espera, o que ele está pensando, e traduzir isso em ações que podem ser um diferencial estratégico da organização, tá? E aí, lembrando, gente, que o valor de um produto, ele é composto pelas margens e pelas atividades que eu vou gerar ao longo da cadeia produtiva, né, que vão gerar valor aí no processo. A gente vai ver isso, né, daqui a pouquinho, tá? E esse conjunto de processos que vão adicionar valor aos produtos ou aos serviços, né, a gente chama de cadeia de valor. Então, hoje tem toda uma estruturação, né, por parte da logística, tá, gente? E aí, ressaltando essa questão da logística, né, de atribuir cada vez mais o processo da cadeia de valor.
Lembrando, na primeira aula e na segunda, a gente repetiu muito aquela questão, né? Muitos de vocês vão ser contratados para auxiliar, né, principalmente a redução de custos, né? A otimização de uma série de processos que vai garantir um diferencial estratégico, visando aí sim o fortalecimento da empresa, da marca e tudo mais. Então, tudo isso passa predominantemente pela questão de economia, né? A gente vai ver, mas de agregar valor nas várias atividades, nos vários processos, tá? E isso é fundamental. Então, eu vou até dar um exemplo aqui. Eu já falei na primeira aula, estou repetindo aqui agora, né? Eu conheço pessoas, eu mesmo, eu tenho uma tendência de viajar, quando eu vou viajar serviço, alguma coisa, de optar pelo azul, porque todo o diferencial de atendimento por parte da aerocomissaria lá da Azul, ela não só nas comissárias de bordo, os comissários de bordo, mas também no processo do guichê, do atendimento, do check-in, dúvida por telefone. Então, tem às vezes dependendo da época, eu viajo bastante, viajo em várias companhias, longe de mim ficar querendo contar vantagem, não é isso aqui o objetivo, mas apenas dizer que quando a gente tem um processo de várias viagens, você começa a perceber alguns detalhes que fazem a diferença. E já teve caso de eu ter uma promoção, pouquíssima coisa mais barata, eu viajando pela Latam, por exemplo, e uma diferença, às vezes, de poucos reais, aí, diferente de R$ 40, eu optar pela Azul, pelo simples fato da qualificação do atendimento, e aquela coisa de você se sentir assim, fiel ao processo. Não, eu prefiro pagar um pouquinho mais pela Azul por uma série de vantagens. Chega a ser os snacks, né, que é os snacks que eles entregam, os lanchinhos que eles entregam, a extrema boa vontade em ajudar, sempre um processo de empatia que tem por parte deles, que faz parte do treinamento deles, e tudo isso acaba diferenciando aí. Então, por exemplo, eu e várias pessoas que eu conheço optam por viajar pela Azul pelo fato de ter essa impressão ou essa avaliação, né, clara em relação ao serviço. Lembrando, e aí que é o principal, tá, pessoal? Quando eu estou querendo assim, dizer assim, estou pagando por algo a mais, eu estou pagando um pouco mais, eu não estou gastando dinheiro, pelo contrário, eu estou me recompensando. Essa que é a impressão que a gente passa do valor atribuído e percebido pelo cliente. O cliente, quando ele está pagando um pouco mais caro, ele não está percebendo que ele está gastando. Ele até tem consciência que ele está pagando mais caro, tá? Mas, pelo contrário, olha, eu não estou gastando, eu estou devolvendo para mim uma qualificação ou um bem-estar ou um prazer em relação a esse serviço. E é essa a questão que eu estou querendo chamar a atenção aqui, tá, gente? Não é pagar por pagar, é você se sentir merecedor. Você, olha, não, eu prefiro pagar em determinado lugar porque eu sei que o tratamento... E aí você diz para tudo, tá, gente? Num restaurante que você vai, uma peça numa loja que você compra, um posto de gasolina que você gosta disso, você tem uma série de fatores que estão envolvidos ali, que não é pagar por algo mais, estou pagando mais caro, não, eu estou tendo um benefício, né, de estar usufruindo desse serviço que é qualificador. Essa que é a questão que tem que estar chamando a atenção aqui, tá? E aí, é exatamente isso que é um dos grandes desafios das empresas hoje, um dos grandes desafios da logística hoje, tá? E aí, só para vocês perceberem, olha só nesse diagrama aqui, se eu não me engano, está no livro de vocês também, tá? No livro de apoio de vocês. Eu vou ter todo um processo de trabalhar, e não só as atividades primárias, que a gente até já viu na aula passada, que é essa parte de baixo aí dessa tabela aí, dessa seta à direita aí, tá, gente? Olha lá. Eu vou ter a logística de entrada, e aí tem todo o processo de entrada, o embalde que a gente colocou lá, e aí vai desde o recebimento, a armazenagem, a gente já viu isso, né? A forma como eu vou manusear os materiais quando chega no pátio ou na minha empresa, a questão do almoxarifado, do controle de estoque, gestão de estoque, todo o processo de devolução, tudo isso está ali no processo de logística de entrada. As transformações que todos esses insumos vão sofrer dentro da minha indústria, da minha empresa, da minha prestação de serviço, qualquer que seja o processo, né? A produção em si,
vai ter a saída, né, o outbound lá, e aí todo o processo de distribuição e o cuidado com essa distribuição, todo o papel do marketing e vendas, né, captando ali o processo de motivação e tentando entender a cabeça do cliente para facilitar ele na aquisição do produto e na fidelização. E aí entra o processo de pós-venda que a gente já começou a discutir, né, em que não basta eu vender para o meu cliente. Eu tenho que saber depois se ele gostou, se ele está satisfeito, se ele soube usar o produto, se teve alguma reclamação, se precisou acionar assistência técnica ou não. Então, tudo isso são as atividades primárias de um processo logístico, tá? Então, aí, claramente logístico, que recebe uma série de apoios, né? Várias atividades de apoio pelo restante da empresa. Então, por mais que a empresa seja uma coisa só, eu estou fazendo uma separação muito clara daquilo que envolve a produção, e aí vai desde a entrada e a saída dessa linha de montagem, dessa fabricação, dessa inovação, de todo o processo de pensar o produto, a mercadoria, o bem ou serviço, e aí eu vou ter toda uma atividade de apoio, que vai desde a infraestrutura propriamente dita da empresa, aí já na parte de cima aí dessa tabelinha aí, tá, gente? Aí vai todo o planejamento, financiamento, relações institucionais, né? Tem que estar muito claro o papel da empresa com relação à missão, visão e valores, onde que eu quero, como planejamento, estar daqui a 5 anos, né? Então, a empresa tem que estar pensando grande, tem que estar pensando à frente. Ela não tem que estar pensando em apagar incêndio ou correr atrás, tá? Eu tô chamando a atenção disso, eu sei que muitas pensam assim ainda, mas é exatamente isso que tem que mudar, né? De novo, eu estou falando a palavrinha mágica que todo curso de gestão, seja CST, seja administração, seja qualquer área, vai trabalhar, ela precisa incorporar esse espírito que é planejamento, tá? Então, e aí a infraestrutura vai ter todo esse planejamento bem traçado, toda a parte das relações institucionais bem claras, né? Acesso à chefia, um feedback legal, toda uma série de questões voltadas para criar um ambiente, né, positivo. O RH, que deixou de ser departamento de pessoal, tá, gente? Então, o RH, tem mais de 20 anos que a gente estuda, mas ultimamente você tem percebido, finalmente, né? Ultimamente a gente tem percebido que o RH deixa de ser o DP, não que ele ainda não seja, tá, gente? Ele continua tendo admissão, demissão, verificar se tem exame, aquela rotina de exames, uma série de questões, mas agora o RH ele passa a ser todo um processo estratégico, né? E aí vai o quê? Desde a ideia do recrutamento, em que a estratégia na contratação já muda, ela é diferente. Eu não estou mais colocando alguém para fazer, não. Eu estou colocando uma nova cultura, uma nova pessoa que vai agregar a empresa. Então, o recrutamento muda, o treinamento interno muda, o sistema de remuneração interno muda, tudo isso, então, com o apoio do RH, para poder incrementar a nossa empresa como um todo, tá? Entra o desenvolvimento tecnológico, né? Claro, novos designs de processos, ou seja, preciso redesenhar a forma como eu processo os produtos, como eu distribuo as pessoas, ou os vários departamentos, os sistemas que eu utilizo, sistemas, sejam eles de informação, sejam eles de produção, os vários sistemas empresariais que eu utilizo, estão adequados ou não? Preciso melhorar ou não? Tenho feito pesquisas internas ou em relação ao mercado externo para saber como que está ou não. Então, tudo isso é constante, visando sempre um desenvolvimento tecnológico, e todo o meu processo de aquisição também passa a entrar nessa atmosfera, né? Os vários componentes, o tipo de máquina que vai ser utilizada, se eu vou investir ou não em determinado maquinário, os materiais de consumo que eu vou adquirir, os vários serviços internos ou não. Então, tudo isso, né? A gente acha que não, gente. Tudo isso num processo, na nossa empresa, num processo produtivo, está criando ali uma série de otimizações que vão gerar ali não só uma redução dos vários custos na minha produção, aumentando ali uma margem, tá? Que vai resultar no meu valor, né? Ou naquilo que os compradores são dispostos a pagar. Não se enganem. Se eu melhoro as várias qualidades de tudo isso que está aí, em cada etapa, seja no RH,
seja no papel da liderança, no tipo de maquinário que eu utilizo, na forma como eu efetuo a produção, se eu consigo fazer isso de uma forma harmoniosa, em que todo mundo veste a camisa, e que eu consiga reduzir, aumentar a produtividade, reduzindo custos, né, o que a gente chama da eficácia e da eficiência, né, fazer a mesma coisa com custos menores, de uma forma mais rápida, mais abrangente, eu estou ali garantindo não só uma margem de atuação que pode resultar numa série de incrementos que vai garantir valores ou aquilo que os compradores estão dispostos a pagar, tá? E é exatamente isso. Dependendo do produto, você consegue perceber uma agregação de valor ou de uma qualificação que pode não ter no mesmo produto de um concorrente, por exemplo, tá? E é exatamente isso que a gente está chamando a atenção. Pegando o exemplo com relação ao exercício da aula passada, eu pego lá uma embalagem, então tem uma embalagem de sardinha, aí eu vou dar o exemplo de novo da sardinha, aliás, vou usar o exemplo do atum, só para poder aí falar a ideia que o Paulo e o Juan tiveram, o segundo plano B deles lá, no plano B deles, e aí eles foram para o plano C. Vou pegar latinha de atum, por exemplo, que vai ter latinha que você não consegue, não tem um sistema de abertura facilitado, e tem sistema de abertura, uma alavanquinha lá que você consegue tudo mais, né? O que está levando em conta, gente? Porque na hora que você coloca lá uma alavanca, uma alcinha que você puxa para cima e abre a lata com facilidade, isso é gastar dinheiro. Então, nem todas as empresas estão adequadas para isso, ou estão preocupadas com isso. Ah, não vou gastar com isso agora, não. O pessoal vai comer o produto, não vai ficar com a lata, né? Então, você escuta de tudo em relação a isso. Mas olha só, nos vários processos internos, as várias atividades primárias, atividades de apoio internas, permitiram reduzir vários custos internos que permitiu, por exemplo, eles incrementarem num diferencial que poderia agregar o valor ao cliente. E, óbvio, o cliente, na hora que ele vai lá, e aí eu falo isso até por mim, tá, gente? Se eu chego lá, a diferença de centavos, né, centavos, e eu tenho uma lata que ela é mais fácil de abrir do que outra, eu não penso duas vezes em relação à comodidade que eu vou ter em relação a isso. Então, olha só, de novo, a questão da percepção do valor. Eu não estou preocupado em gastar um pouco mais, mas eu estou visualizando, adquirindo um produto que eu sei que vai me garantir um certo conforto na hora de eu for utilizar o produto. Então, a diferença às vezes pode ser de 10 centavos, e aí a diferença é muito baixa mesmo, tá, gente? Que seja de alguns centavos, que seja de R$1. Dependendo do produto que você está adquirindo, que você consegue verificar ali, que vai ter algo que vai te trazer um certo conforto, ou um bem-estar, ou uma satisfação no uso, você está disposto a pagar mais caro por isso. Então, é esse o processo. E aí, as empresas, quando elas têm esses diferenciais que eu pedi para vocês observarem no supermercado, uma das coisas exatamente essa. E aí, não sei se vocês perguntaram isso, por que tem produtos, mesmo os produtos de concorrentes diferentes, que têm alguns atributos ou agregaram algumas qualidades que os outros não têm? É exatamente isso aqui, gente. É exatamente esse processo de otimizar uma série de processos internos para aumentar, e aí está aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, aí eu estou passando o mouse aqui, ó, aumentar uma margem de manobra aqui, que é reduzir custos, conseguir manter o mesmo preço final ou aumento pouquinha coisa, né? Mas garantindo com essa redução aí da margem do custo do produto, né? Eu incorporar uma mudança na embalagem que vai trazer uma satisfação que pode resultar, inclusive, em mais ganho. E não se enganem. Às vezes eu estou lá, reduzi a margem, me permitiu colocar uma embalagem melhor, eu aumentei 3 centavos. E às vezes a diferença é isso, tá, gente? Eu aumentei 5 centavos em relação ao produto do concorrente e ainda aumentei meu volume de vendas por causa desse incremento, dessa inovação na latinha. E ainda divulgo lá, né? Nova embalagem que abre mais fácil, embalagem não sei o quê, né? Você tem uma série de pessoas que vão utilizar o marketing ainda por cima para poder destacar essa mudança, deixando bem claro nas entrelinhas. Olha, o consumidor, né? Eu estou mudando a embalagem para te atender, para te agradar, para te
tornar mais fácil o consumo do meu produto, né? Então, olha que bacana esse processo. Então, de novo, tá, gente? De uma forma muito pé no chão, ninguém na empresa é bonzinho, né? Eu vou colocar um produto que é um pouco mais caro, mas porque eu quero fazer o meu consumidor, o meu cliente feliz, né? Ninguém é bonzinho assim não, tá, gente? Claro que ele vai, essa felicidade aí, ela vai estar transcrita em outras formas. Eu vou colocar uma nova embalagem que vai facilitar a vida dele e ele vai perceber essa vantagem e vai me dar esse retorno na aquisição do meu produto. Vou dar um outro exemplo de um outro produto que aproveitando a mesma ideia, tá, gente? Você vai comprar garrafa de água mineral, que são aquelas garrafas de 20 litros. Vocês já viram isso? Geralmente nas empresas é muito comum. E alguém aqui, eu não sei se alguém aqui já trocou a água daquele. Vai lá e pega, acabou, você tem que ir lá trocar. Então você tem que tirar lá o lacre, lava em volta, aquela coisa toda, e vira aquilo lá no filtro, aqueles filtros que você usa por gravidade, né? Coloca lá e aí a água vai caindo, gela lá ou não e bebe e consome. Tem uma empresa que ela já incorporou naqueles garrafões uma alça, né? E olha que detalhe, gente, é uma coisa assim que não mudou a quantidade, não mudou a litragem é a mesma, a quantidade de água ali dentro é a mesma, a única coisa é que ela mostrou para o consumidor, dizendo assim, olha, eu sei que é desconfortável e que é trabalhoso você ter que carregar um galão de 20 litros, né, com um peso, né, considerável e que acaba sendo um transporte complicado. Aí a pessoa vai e incorpora uma alça na própria embalagem para facilitar aquilo. Eu lembro que essa empresa, a água dela chegou a ser assim, R$ 1, um e pouco mais caro que as demais, mas vendem todas as unidades. Ou seja, impressionante que ela vai para o mercado com um pouco mais de valor do que o concorrente, mas ela consegue vender todas as unidades simplesmente por causa de um atributo que o cliente percebe. É um pouco mais caro, mas é mais fácil de eu levar, de eu mudar, de eu trocar, qualquer que seja o processo. Então, de novo, estou chamando a atenção para esse processo, citando aí um outro exemplo, tá? Ok, até aqui, pessoal, só para alguém tem algum exemplo, alguma coisa para falar sobre isso? Ô, professor, é isso que eu ia falar agora. Um exemplo que o senhor falando aí que possivelmente vai ser um pouco mais caro, mas que pelo que eu vi, né, se for a longo prazo, vai ser bom, a respeito do fósforo e que tem pessoas que não têm, né, querendo nessa sofisticação de alguns, como é que fala, de alguns fogões, mas igual o meu fogão mesmo aqui é um fogão antigo que eu ganhei de casamento e tal, e ele não tem um acendedor automático. Uma coisa que eu vejo que agregou bastante foi aqueles acendedor tanto com isqueiro, né, que é recarregável, quanto aqueles que é só a pedrinha. Legal, entendi. Que você usa para facilitar, né? Isso. Exatamente, agora é legal. Aí você vai em relação a isso. Isso é uma evolução em relação à questão do fósforo, não é isso? Isso. Bacana. Você consegue ver ali uma vantagem. O principal é isso. Qual que é o valor que você consegue ver ali? Você prefere pagar mais caro no isqueiro que é recarregável ou nessa... Como é que chamava esse negócio, gente? Espera que eu vou lembrar. Desse que tem a pedrinha, né? Mas esqueci o nome aqui agora. Mas você prefere pagar isso ou prefere o fósforo? Ô, Roberto, daqui a pouquinho eu te dou. Professor, eu prefiro porque se você for olhar a longo prazo, vamos supor, igual teve um que eu comprei foi, se eu não me engano, acho que na época foram R$ 4. Vamos colocar aí que uma caixinha de fósforo, você comprar em qualquer, vamos dizer assim, supermercado, loja, uma unidade só, vamos dizer assim que hoje ela está por 20 centavos, 25 centavos. Eu usei um que durou quase 3 anos. E a pedrinha ainda estava boa. E tipo assim, mas em compensação, o fluxo. Mais fácil o aparelho estragar do que a pedra gastar, né? E tipo assim, apesar que, se for ver o fluxo que eu e minha esposa usávamos o fogão, era o quê? De manhã, né? Ela, como eu vou trabalhar, ela usava de manhã, de tarde, quando chegava à noite, fazia alguma coisa, isso de segunda a segunda.
A minha pergunta é exatamente essa, né? Roberto, eu já vou te dar a voz já daqui a pouquinho. A questão é exatamente essa, Paulo. É você perceber, né, que dentro da questão, já que eu preciso usar para acender o fogão, não necessariamente o fogão tem que ser automático, nem sempre é, a maioria não é mesmo, mas dentro desse processo, o que é mais vantajoso para mim? Aquela questão de ter que usar o fósforo, que às vezes você vai e não consegue riscar, e aí queima um, apaga, não usa o outro, o tempo que você está perdendo, ou a leitura que você faz, não, mas eu vou lá, aperto uma única vez, mantenho a chama no processo e consigo acender mais fácil. É essa facilitação que te levou, por exemplo, a pagar um pouco mais caro, mesmo que você tenha levado prejuízo que eu coloco entre aspas, paguei R$4 num produto que levou 3 anos. Quantas caixas? Não é nem questão de fazer conta, mas é questão de perceber assim, olha, mas quanto de tempo eu ganhei, né, usando o acendedor lá com a pedrinha ou o recarregável. Essa que é a análise, esse que é o processo do valor. Tá legal? Essa que é o processo que cada vez mais a gente precisa, então, aprender a fazer isso. Roberta, vamos lá. Oi. Roberta? Oi. Oi. Isso aí do isqueiro e do fogão é compensável só para algumas pessoas. Igual do fogão, quem paga a energia não é muito lucrativo, não. E o do isqueiro, para quem é fumante, também não é bom, não. Porque isqueiro assim, dura uma semana na mão de quem compra, porque é um emprestado que nunca mais volta. Né? Exato. E aqui, vou fazer uma pergunta. Na aula, sobre isso que eu queria falar. Na aula passada, você veio falando assim que a logística vem crescendo cada dia mais. Isso. E você teve uma aula que você falou assim que ia ter uma lei que ia adaptar todas as empresas a ter logística reversa. Então, é por isso que vai crescer cada dia mais? Está caminhando para isso, né? Assim, por várias questões. Então, por exemplo, aí eu fiz associando aquela ideia, por exemplo, da questão do depósito de lixo, né? Como vai ser um problema das principais metrópoles, as grandes capitais, que ela tem um problema de espaço. Por que é de espaço, gente? Você tem que ter um lugar grande para ir coletando todo o lixo da cidade ali. Então, imagina uma capital. Quantos milhões de pessoas estão ali dentro e aí você está colocando lixo. Chega uma hora que a capacidade desse local acabou. E dificilmente você tem outros locais gigantescos ou grandes, né, dentro do seu município para isso. E tem uma legislação que fala que agora você tem que ter o depósito de lixo dentro da própria cidade. Tá? Então, Belo Horizonte vai passar por um aperto. Tirando uma região ali perto do Capitão Eduardo, alguma coisa, dificilmente você vai ter um local que aguente um lixão na proporção que atenda Belo Horizonte. Então, o que vai ser uma tendência cada vez maior? Os municípios eles vão começar, olha, como eu não posso... É possível ter um depósito de lixo que eu não preciso esgotar ele, né? Sempre é possível. Você pode usar um espaço que você vai fracionando e vai colocando ali. Dependendo do lixo que você coloca, ele vai ter uma como é que fala? Todo o processo de desintegração, de compostagem, de utilização desse dinheiro, ele vai sendo mais rápido, dependendo de uma série de produtos que você tira dali. Então, se eu tiver lixo só de orgânico, né, com 1 ano, na verdade é 4 meses, mas vamos colocar, com 1 ano você já pode ir colocando, e vai colocando, e vai colocando, e vai colocando, né? Porque a cada 4 meses você utiliza aquilo ali, ele vira uma compostagem, você utiliza em outras coisas. Quando eu passo a misturar com plástico, com resíduos de mercúrio, de metais, alguma coisa, aí sim vira um complicador. Uma das formas de coibir, então, que as pessoas coloquem o lixo, esse tipo de coisa no lixo, né? O que é, por exemplo? Criar logística reversa. Olha, toda empresa vendeu um computador, então você tem lá nominalmente quem comprou, de onde que você comprou, tal. Quando a pessoa for substituir, ela tem que levar assim, olha, traz o seu computador antigo que eu te dou aí 10, 15% de desconto, né, dependendo do valor. E aí acaba criando uma cultura que vai ser interessante para o cliente ele devolver determinados produtos, que é bom para a empresa, que a empresa vai ter que começar a cuidar disso e pagar. A prefeitura vai acabar cobrando uma taxação muito maior dessas empresas, indústrias, que produzem um excesso de lixo inorgânico, por exemplo,
E aí pode criar uma logística reversa que acaba sendo satisfatória. E aí você diminui consideravelmente a questão do lixo nos lixões. Então, vai caminhar. Não estou dizendo que isso vai ser por agora, mas é um processo que já está. Eu sei que pelo menos em Belo Horizonte já tem discussão a respeito disso. Tá? Essa que era a questão. Ok? Ok, professor. Tá? Só para chamar atenção isso. Agora, vamos chutar aqui, gente, futurólogo aqui. Daqui a 15, 20 anos, eu tenho certeza que quase a maioria dos produtos, se já não tiver plástico biodegradável, se já não tiver uma série de questões que já mudaram no cotidiano das pessoas, muito provavelmente a gente vai ter uma série de legislações coibindo essa questão aí, ou melhorando a questão do processo do lixo, tá? Porque vai ser uma dor de cabeça, já está sendo uma dor de cabeça para a maioria dos lugares aí, tá? Ok, pessoal? Só para a gente, então, e aí dentro dessa tabela, só para vocês entenderem, então, aquilo que é o processo de incorporar valor, né? Então, valor para o cliente, o cliente pagar por algo a mais, é ele pagar, ele reconhecer que determinado processo que está ali traz para ele um certo conforto, uma satisfação no processo aí, claro, quanto a isso. E aí, lembrando, a logística ela tem por finalidade gerar agregação de valor ao processo operacional, lembra? Então, todo o processo de produção, a logística ela vai ter que agregar valor ali, cada etapa, otimizar, reduzir custo de hora máquina, hora homem, evitar retrabalho, uma série de coisas. Então, eu estou agregando valor fazendo tudo isso, né? Então, esse é um dos papéis da logística. E na medida em que é possível garantir ou superar as expectativas dos clientes, né? Garantindo aí também a satisfação deles, amplia-se a vantagem competitiva da organização. Foi o que eu acabei de falar lá, tá? Lembrando aí na frase do Levitt aí de 2000, as pessoas não compram produtos, elas compram benefícios. Tem gente que ainda tem essa ideia de que está comprando produto. Eu, por exemplo, quando eu vou às compras, eu tento comprar benefícios. Eu compro algo que, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai me trazer um bem-estar, isso aqui vai ser útil para mim. É esse o processo que está mudando no consumidor, tá, gente? Não é mais comprar por comprar ou comprar por gastar, né? Mas comprar por algo benefício. Isso implica, inclusive, em você comprar e começar a ler rótulo para saber que tipo de produto que está ali, se tem muito conservante, se não tem, ou a quantidade de sódio ou de açúcar. Se mais vazado, o pessoal fala assim, mas isso é frescura. Não é frescura, isso é uma tendência. Pega essa geração nova que está vindo aí, é um pessoal que visa muito mais essas questões de saudabilidade, por exemplo. E as indústrias já começaram a perceber e já estão incorporando isso no cotidiano. Essa que é a questão, tá? Então, você ir à compra e comprar benefício. Não sei se vocês sabem, gente, todo produto que você for comprar, se vocês tiverem agora qualquer produto na casa de vocês e pegarem lá o rótulo, ingredientes, sempre está na ordem, ali é uma legislação, quando está lá os ingredientes, o primeiro item é uma ordem decrescente daquilo que tem mais para o menor. Então, se você tiver lá, às vezes começa lá, ingredientes, açúcar, soro, não sei o que tal, pode saber que o açúcar é o item que tem mais quantidade na embalagem ali, de acordo com a embalagem, tá? Então, tem gente que já vai olhar, por exemplo, e já vê lá que o açúcar, por exemplo, ocupou a segunda, terceira posição, né? Então, você vê que já teve uma redução do total de açúcar dentro daquele ingrediente, daquele produto, e aí isso está sinalizado lá na listagem lá dos ingredientes, tá? Só para vocês saberem que é numa ordem aquilo ali, tá? Então, essa identificação dos atributos logísticos, a gente vai ver isso, né? São os atributos ganhadores de pedidos, então a gente vai ver cada um disso aí, que vão fazer essa influência e satisfação dos clientes, garantir essa satisfação dos clientes, e cada vez mais, na hora que eu consigo perceber esses atributos logísticos, naquilo que eu consigo ganhar o meu cliente, isso é fundamental para a competitividade e lucratividade das organizações. Então, vamos ver cada um desses atributos, chamando atenção para cada um deles aí, tá, gente? Então, um dos principais atributos, por mais que esteja na ordem alfabética aí, vai ter lá agilidade de entrega, né? E olha como que se eu consigo, pela logística, mudar isso, eu já consegui ganhar o meu cliente de uma forma assim contundente. Então, velocidade em que o pedido após definido pelo cliente é entregue. Então, por mais que você faça uma compra online ou não,
vai numa loja, vai ter um produto grande lá e tudo mais, olha, eu vou te entregar o produto na sua casa. Se você coloca online lá que o prazo é de 7 a 10 dias, né? O prazo de uma semana, legal. A informação já está lá, olha, a pessoa está comprando, o cliente está sabendo que o prazo, ele não pode reclamar depois que demorou. Olha, está avisando que o prazo de entrega é de uma semana. Legal. Se você consegue entregar isso com 2 dias, e é o que tem acontecido muito, dependendo de algumas empresas que vendem online, tem conseguido entregar assim, em 48 horas, o nível de satisfação do cliente vai às alturas, né? Exatamente porque teve uma agilidade na entrega. Lembrando, gente, quando a cliente comprou o produto, ele está na expectativa, ele comprou, ele já não vê a hora de pegar o produto e receber o produto para poder usufruir. E é impressionante, às vezes ele nunca está pensando no produto, depois que ele compra, aumenta a expectativa em relação ao produto em si, tá? Então, se você consegue agilizar a entrega, isso é incrível. Algumas empresas que a gente vê, você vai comprar da China, tá lá, por exemplo, entrega em 3 meses, e aí demora 5, 6, né? Você já tem um processo de questionamento. Apareceu uma outra que consegue entregar em menos tempo, ou nos mesmos 3 meses, diferente dos 5 meses que você levou, essa outra empresa vai levar e vai atrair os clientes todos em relação a isso. Confiabilidade no prazo de entrega, então a capacidade da empresa em entregar o pedido no prazo, né, e de forma constante. Então, vamos supor que eu não consiga agilizar a agilidade, mas eu consigo entregar no prazo que está definido lá. Legal. Então, já estou mantendo meu comprometimento aí. Olha, a minha confiança de entregar, e aí quando eu falo de forma constante, eu sempre vou entregar no prazo que está acordado, né? Isso já cria uma atmosfera, e aí o cliente ele não está enganado, né? Ou seja, não, aquela empresa é séria, eles entregam no prazo de acordo com o que está lá, pode ser que adianta a entrega, mas o prazo está marcado e nunca passou do prazo ali e tudo mais, tá? Isso é um processo também. Outro item importantíssimo é a questão da confiabilidade da quantidade correta. O que é isso? Atender aos pedidos de forma integral, sem variações na quantidade lá de itens que você pode estar adquirindo ou não, ou problemas na qualidade dos itens, tá, gente? É o que a gente chama na logística de encaminhei os produtos e foi sem quebra. Não teve problema na entrega e tudo mais. Isso quer dizer o quê, gente? Você vai comprar lá, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês vão comprar lá um pente de ovos, e na hora que você vai comprar, por exemplo, desses pentes de ovos, 2 estão estragados ou 2 estão grudados no negócio, e aí você pega e quebra, por exemplo, né? Isso, você compra um produto que não foi entregue na quantidade correta. Você vai comprar um produto, por exemplo, que vai ter lá, olha, vou comprar parafuso, que está dizendo que a caixa tem 1000 parafusos, né? Óbvio, né? Apesar de que eu conheço gente que conta, tá? Óbvio que você não vai ficar contando, não. Mas na hora que você tem lá, e que a pessoa pode ter a confiança de que ali vai ter os 1000 parafusos, não vai ter menos do que isso, é um processo de estreitamento, de atender ao cliente naquilo que ele espera, né? Que é o certo, né, gente? É um processo. A pessoa pagou por X produtos, ela está ali o produto e tudo mais. A confiabilidade do produto correto, então, a não existência de erros nos pedidos, a substituição de produtos na entrega. Você compra um produto e chega outro diferente, na cor diferente, no tamanho diferente, ou um produto completamente diferente do que você pediu, né? Isso é imperdoável, tá, gente? Porque aí você tem lá uma empresa que está vendendo, você pagou na tempo e a hora, foi gerado um pedido, e lá no processo de distribuição, a gente vai ver isso mais à frente, no processo de despachar, de entrega, de despacho da mercadoria, alguém foi lá e confundiu ou não entendeu e entregou um produto que não foi aquilo que o cliente comprou, né? Isso é o simples fato de ter que ter a devolutiva e você voltar ao produto e tal, a pessoa, então, além da espera que ela já teve, da frustração inicial, o trabalho que ela vai ter que levar, devolver o produto no correio, mesmo que a taxa seja paga pela empresa ou a empresa vá buscar, a nova espera e tudo mais, e isso acaba criando um problema muito sério da imagem, e a confiabilidade fica estremecida aí. Entrega sem danos, então, índice de defeitos dos produtos e danos durante as operações logísticas, quais?
desde a armazenagem, que eu tiro lá do estoque o produto que já foi no pedido, movimento ele internamente e entrego ele na casa da pessoa, eu tenho que garantir que não tenha nenhum defeito. Então, eu já comprei, por exemplo, móvel que chegou arranhado, né? E aí, olha, devolve, né? Porque teve um problema aí, um dano que sofreu. Ah, não foi na hora de carregar no caminhão. Não interessa, né? Então, é todo um processo que o cliente não vai ficar com um produto que está com dano, que está danificado, qualquer que seja o dano, tá, gente? O que eu chamo a atenção, que até algum tempo atrás, o consumidor, e aí, graças ao direito do consumidor, eu falei um pouco disso na aula passada, a gente percebe que o cliente ele ficou mais chato, e ele está certíssimo a isso, tá, gente? Então, hoje, é uma questão do direito, é a questão de dar valor ao dinheiro que você está pagando. Então, na hora que você está ali comprando um produto, mas você está querendo expectativa, antigamente você vinha com defeitozinho, se aceitava, e eu já ouvi isso inúmeras vezes, para não dar trabalho, para não ter que ir lá trocar, você vai numa loja física, depois tinha que voltar lá na loja, e aí demorava no atendimento, que o gerente tinha que... Então, assim, as pessoas tinham muito mais preguiça em resolver o problema do que... Né, e acabava ficando com produto com defeito, com leve defeito, estragado, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso mudou. Tá? O próprio direito do consumidor hoje está bem claro, olha, acabou, não interessa ser obrigado a devolver, então me devolve o dinheiro, tem toda uma questão. Então, as próprias empresas melhoraram em relação a isso, tá, gente? Tá? A flexibilidade no serviço prestado, então, é a capacidade de adequar as necessidades do cliente, principalmente a pedidos especiais, pedidos de urgência, capacidade de transportar cargas especiais ou perigosas, ou seja, todo um cuidado aí, tamanho do lote, às vezes o tamanho do lote é muito grande, ou uma peça muito grande, flexibilidade, tudo isso aí é um processo que cada vez mais a logística tem conseguido melhorar, flexibilizar para atender determinados serviços específicos, né? Então, eu vou comprar aí, olha, vou comprar um produto que vai ter um tamanho gigantesco, umas dimensões grandes, não dá para vir de avião, de caminhão, tem que vir de avião ou de carreta, e aí você consegue gente que consegue resolver isso. Ou pedido especial, às vezes você tem lá um processo de uma certa pressa, por exemplo, de uma urgência, uma característica específica num produto. Então, parece que não, isso é um processo que tem melhorado. Vou dar um exemplo bem específico isso. Antigamente, se você fosse comprar um sanduíche, qualquer que fosse a empresa aí, tá, gente? Essas fast foods aí que fazem... O sanduíche já é todo padronizado. Você vai do McDonald's, Burger King, Bob's, qualquer que seja a empresa. Antes você chegava lá, por exemplo, e disse, olha, eu quero que você tire a cebola, ou tire o picles, né, que eu não gosto. Antigamente, isso era quase impossível, porque a pessoa já tinha uma sistemática e aí tinha um problema de comunicação interna que a pessoa, quando chegava informação lá dentro, que não era para fazer um determinado sanduíche sem o picles, por exemplo, você já estava comendo sanduíche lá fora com picles e tudo mais. Então, era um processo moroso e tal. As próprias empresas incorporaram hoje no pedido, já entrega lá. Olha, tal sanduíche é feito, um deles é sem picles, outro é sem cebola, qualquer que seja o processo. E aí, você tem toda uma comunicação interna, a pessoa está lá lendo um terminal lá, ele sabe que ele está fazendo o sanduíche do pedido tal, que tem uma observação específica lá, e ele consegue flexibilizar uma padronização, te entregando aí de acordo com o que você espera, tá? Então, a gente acha que não, gente, isso é extremamente valioso, né? Ao ponto de levar a pessoa a falar assim, olha, eu prefiro comprar sanduíche em tal lugar, porque a personalização do sanduíche é mais garantida do que comprar na empresa tal, por exemplo, né? Sem falar, gente, que cresceu muito o número de pessoas que têm alergia alimentar, tem crescido muito, né? Então, tem determinados produtos que algumas pessoas não podem, e você já tem flexibilização, inclusive, de sanduíche nesses mesmos fast foods em relação a isso, tá? Recuperação de falhas, então é identificar o comportamento da empresa na ocorrência de falha, de serviço interno mesmo, né? Ela falhou em determinado processo, a forma como ela vai tratar das reclamações e na velocidade que ela vai corrigir isso perante o cliente. Existe um site, não sei se vocês já ouviram falar, que é aquele Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui é ótimo. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou comprar algum produto que eu não conheço e tudo mais, além de eu pegar lá a
avaliação por parte dos consumidores, a gente vai falar disso daqui a pouco também, eu também fico avaliando se eu entro no Reclame Aqui para ver se tem, olha, se essa empresa ou esse produto tem algum tipo de problema ou não. O principal é que agora, às vezes eu não fico vendo o pessoal, eu não vou na informação do pessoal que coloca lá detonando a empresa, mas eu vejo exatamente qual foi o tipo de posicionamento da empresa em relação à solução do problema. E aí se percebe depois, você olha, a empresa foi extremamente atenciosa, resolveu meu problema a tempo e a hora, está lá o relato lá embaixo, né? Então, porque o erro, gente, a falha, ela é um processo natural. Não deveria ser, mas acontece. E acontece mais do que a gente imagina. Então, eu não estou preocupado com a falha, porque ainda mais quando você tem seres humanos trabalhando em todo o processo de produção, de distribuição, de entrega e tudo mais. Então, vai ter falha. O erro, a falha, é um processo quase que natural. O que me interessa quando eu vou fazer esse tipo de pesquisa é se a solução do problema foi rápida, foi imediata, se houve um posicionamento da empresa de assumir mesmo. Olha, lamentamos, houve um problema de comunicação. Eu já vi lá a resposta de algumas empresas que falam assim, olha, lamentavelmente teve um erro na comunicação, o embalador se equivocou, já providenciou uma troca e tal, e aí depois você vê o relato do próprio cliente, fala assim, olha, estou impressionado com a presteza, a forma como foi resolvido o problema. Então, isso é muito legal. Então, a forma como a recuperação de falhas acontece também é um sinal de mostrar para o cliente que, sim, erramos, mas a gente corrige, a gente assume o erro e a gente aprende com ele para não errar mais. Isso é muito bacana, tá? A rastreabilidade é a capacidade de fornecer informações sobre a situação do pedido, operações de entrega. Isso tem sido cada vez mais comum. Eu dei o exemplo lá da questão da carne suína, por exemplo, que um dos diferenciais que impediu que determinados açougues em Minas Gerais, 2 açougues de Minas, distribuidoras de carne suína, não tivessem restrições no mercado europeu e russo, foi por causa da rastreabilidade, que era completa, perfeita e tudo mais. E hoje, gente, cada vez mais, quando você compra um produto, quanto mais tiver o processo de rastreamento, olha, postado no correio dia tal, está em andamento, previsão, então está lá todo o processo documentado do passo a passo, isso é uma questão de agregar valor ao processo do cliente e o cliente ter essa confiança de que o produto dele está chegando, tá? Alguns produtos chineses que a gente adquire, por exemplo, quando você vai ver lá, você não tem uma rastreabilidade porque ela não funciona, por exemplo, em alguns países, né? Ela pode funcionar quando chega, por exemplo, numa estrutura mais nacional, mas ainda tem um gargalo que está sendo resolvido em algumas questões aí de compra internacional, tá? Comunicação, então todo o processo de comunicação da empresa com o cliente, não só no problema de entrega, é comum, né? Você recebe agora nessa época aí, olha, eu fiz uma compra agora recente e aí recebi um e-mail dizendo o seguinte, olha, devido à greve dos Correios, né? Então não é culpa da empresa, não é culpa minha, devido à greve dos Correios pode ocorrer um atraso, tal, estamos acompanhando o processo, qualquer coisa entramos em contato. Tranquilizou o cliente, né? Então, olha a comunicação com o cliente ajudando aí, não só no processo de problema, clareza no contrato de fornecimento, né? Então, você está comprando um produto que você entra em contato com a pessoa para saber o tipo, tamanho, modelo, e aí você pode entrar em contato, e aí tem uma comunicação voltada para o processo de venda e de pós-venda, né? Então, o que é o pós-venda? A pessoa comprou o produto e aí tem todo um processo de acompanhar para não gerar dúvida no cliente. Qualidade na previsão da data de entrega, como a gente viu mais atrás e tudo mais, tá? Então, olha o processo aí acontecendo plenamente. A questão da rastreabilidade, gente, a questão lá logo nos primeiros itens que a gente falou lá sobre a questão da confiança da entrega do produto, é muito comum, e olha como que a rastreabilidade acaba boicotando isso, impedindo isso. Você compra um celular, por exemplo, e aí você chega um tijolo na sua casa, né? Isso acontecia com bastante frequência, e a rastreabilidade e a confiança da entrega do produto conseguiu coibir, né, vários desses abusos aí em relação a isso, tá? A confiança e conhecimento da equipe de contato com o cliente, então,
todo o processo de gestão, as ferramentas de gestão, de conhecimento das informações que são fornecidas pelos clientes em todas as etapas, seja no processo da compra, no pós-venda e tudo mais, tá? Criando ali um vínculo desse processo de conhecer lá, da confiança, da pessoa saber que ela pode contar. É muito aquele sistema, o serviço de atendimento ao cliente, o SAC, né, gente? Que alguns colocam o telefone e nunca atendem, mas quando algumas pessoas utilizam e têm o retorno, você acaba tendo um processo de contato, você sabe em quem confiar, se precisar, às vezes a pessoa te dá informações, olha, eu vou te passar o meu WhatsApp para a gente poder ir interagindo enquanto está nesse processo aí, antes da chegada do produto final. Então, você tem todo um processo da equipe de vendas se apresentar para o cliente e garantir aí quase que uma personalização da venda, né? Ou seja, você tem quase que um vendedor exclusivo para te atender ali no tocante ao processo do produto em si, tá? Então, isso também são alguns processos, claro que isso é mais custoso, né, gente? Mas isso tem aparecido com bastante frequência aí. Outro interessante, disponibilidade dos produtos e serviços, que é a questão de você garantir no estoque que aquele produto que eu estou solicitando ou que eu estou comprando, né, vai me ser entregue, tá? Que aquele produto que eu estou adquirindo vai ser prestado serviço claramente. Parece que nós está lá, compra, o sistema da empresa ou da loja está desatualizado ou não funciona, aí você compra um produto, foi lá, enfrentou, o vendedor te fez o produto, você compra e vai buscar a mercadoria ou receber ela e tal, não tem o produto, né? Ou então você compra online, depois a pessoa vira e fala assim, descobrimos que estamos em falta desse produto, né? Isso é imperdoável, né, gente? Né? Ainda mais em venda online, né? Ainda mais que você tem todo um processo informatizado para facilitar a vida da venda online e a pessoa vir com um processo de que o produto descobriu que o produto acabou, não estava lá no estoque, né? Isso é um erro gravíssimo, tá? Gravíssimo. Mas felizmente, com esse incremento da logística, com essa apropriação da logística como um processo pensante na empresa, isso tem melhorado, né, sobremaneira. E a gente vai ver depois, nas atividades logísticas, como que o processo de gestão de estoque tem conseguido coibir isso daí, tá? Apoio pós-entrega, então, são aquelas ações após a entrega da mercadoria na empresa, que vai ter lá todo o processo de apoio na venda dos produtos, serviço de intermediação com fornecedores, tudo isso. Então, você está comprando um produto, é bem interessante. Você vai comprar um novo produto, uma nova tinta no mercado. E aí, na hora que você vai, por exemplo, adquirir essa tinta, o fornecedor lá, no caso, te entregou lá na sua empresa o produto, então, vamos supor, a Souvenir, comprei várias tintas da Souvenir. Tem um suporte, às vezes, dos novos produtos, que a empresa coloca um funcionário treinado, ou ela treina algum funcionário da sua empresa para ter a intermediação de saber exatamente qualidade, tipo de abrangência, como é que é o processo, o que permite, o que não permite, para poder o quê? Você depois repassar isso, né? Ou responder ao cliente que for na sua loja comprar isso. Então, cada vez mais a logística tem conduzido isso, né? Isso vai resultar lá no papel do cliente, porque na hora que você tem lá e aí eu estou dando exemplo de tinta, que é um processo que sempre está mudando, né, gente? Novas cores, novas qualidades, novos tipos de tinta, novos usos e aplicações. Então, você tem sempre um processo de você ir na loja comprar, você tem alguém lá que é da própria empresa, da fabricante, no caso, dentro da empresa, ou alguém treinado para te atender em relação a todo esse processo de dúvidas aí, tá? Então, e preço, política de preço e condições de venda. Cada vez mais também num processo de melhorar, né, a impressão que o cliente tem de você criar uma política de preço condizente ou condições de venda condizente com a realidade do momento, com o tipo de produto que você adquire, em que o cliente consegue perceber que é possível ele ter alguns sonhos realizados porque você tem uma política de preço ou uma política de venda, várias prestações e tudo mais, que permitem você, então, sonhar e, por que não, adquirir determinado produto, tá? Então, o preço é um processo logístico, né, decisivamente
Não é só mais uma questão, por mais que seja uma questão do CEO, da parte executiva e administrativa da empresa, a forma como eu vou garantir uma política de preço melhor ou uma margem de manobra para poder reduzir determinados valores, leva em conta os processos logísticos que foram incorporados, garantindo aí plenamente o processo de uma margem de manobra, de uma qualidade aí. Então, eu consegui resolver uma série de processos produtivos que conseguiu economizar, isso consegue eu manter o preço lá, ou até, quem sabe, dar um processo de desconto aí em relação a isso. Então, isso é decisivo aí, tá, gente? Então, a gente está vendo aqui que a logística é um conjunto de atividades funcionais, né? Então, tem uma série de funcionalidades, atividades propriamente ditas, que é repetido muitas vezes ao longo do canal de suprimentos, em todo aquele processo que a gente viu da cadeia de distribuição e tudo mais, através do qual as matérias-primas são convertidas em produtos acabados e o valor é adicionado aos olhos consumidores. Então, olha o papel da logística, desde a busca do suprimento lá, da matéria-prima, do tipo de produto que vai ter, com todas as etapas produtivas, até o processo de distribuição chegando, né, para o consumidor final. Então, logística é tudo isso, a gente volta e meia está repetindo isso, nós vamos repetir isso o tempo todo, tá? Para chamar a atenção do papel da logística nessa série de processos aí. Ok até aqui, pessoal? Tranquilos? Alguém tem alguma experiência aí com relação a um processo de entrega ou de compra recente ou não? Ô, professor, de compra não, mas de entrega sim, porque lá na empresa que eu trabalho de metalúrgica, eu sou, como eu já falei, acho que em alguma aula anterior, que eu sou responsável pela expedição de bobinas de aço. Uma coisa que sempre, né, acontece lá, tipo assim, dos motoristas se apresentarem para carregar determinado material e ficar aquela pressão de carregar tal material, fazer tal material e tal, não sei o quê. Só que tem vezes que, tipo assim, quando eles vêm carregar e falam assim, carrega esse material aqui para determinado cliente porque é crítico. Aí tem vezes que quando a gente vai carregar, o cliente já está com o superior na linha, e aí, vai carregar agora? Vai, pode falar que já está na baia para carregar. Né? Isso, já está na baia para carregar, eu já estou colocando o material em cima da carreta para despachar. Aí fala aqui, ó, o expedidor aqui já está conseguindo carregar, daqui a 30 minutos a sua carreta já tá na estrada para entregar o material. E assim, tipo assim, meu dia podemos se dizer que eu vivo disso. Paulo, tal motorista chegou para carregar determinado material. Aí começa, isso é crítico, não é crítico. Carrega na frente, não, carrega isso aqui primeiro. E assim vai o resto do dia. Agora, mas olha que bacana, né? Claro que o pessoal ainda coloca como exigência, porque tem cliente que é chato, né, Paulo? Eu estou exigindo agora, né? Porque o processo da política de venda ou da comunicação, às vezes, ela é meio truncada, né? Tipo assim, o prazo de entrega, de despacho da mercadoria aqui são de 24 horas após o fechamento do pedido. Tem cliente que não entende, se Isso é acha no verdade. direito de exigir essas questões. Mas o principal é que quando você consegue, tem cliente que fica muito agradecido, né? Ou seja, nossa, que bacana, que eficiência, está conseguindo já carregar a carreta de uma vez, né? Tem gente que consegue perceber algum esforço aí. Mas está mudando, tá, Paulo? Ainda não está. Tem gente ainda a gente sofre ainda em alguns processos, mas está mudando positivamente, viu? Isso fora, professor, tipo assim, que tem todo como é que fala, um trâmite aí, por quê? Às vezes o material já está pronto, só está esperando o motorista chegar. Aí ligam na empresa e falam assim, o motorista está na porta. Aí nós ligamos para a portaria, manda chamar tal motorista. Aí eles rastreiam lá no computador, mas esse motorista nem se apresentou ainda.
Aí tem vezes que o motorista se apresenta, aí a gente fala assim, ó, lá por volta um exemplo, das 10h30, pode ligar sua carreta, pode fasear, que nós vamos chamar você para carregar. Quando dá 10h20, você liga pro cara, aí às vezes o cara não atende, aí quando atende, não tô aí na empresa não, aproveitei, fui em outro lugar. Já teve caso, professor, tipo assim, carga crítica da empresa toda parar, diretor, gerente, tá acompanhando, você liga para a portaria liga para o motorista, e o motorista chega e fala assim, eu tô almoçando, eu só vou depois de almoçar. Aí os diretores ficam tudo doido. Vamos lá, Roberto levantou a mão, pois não, Roberto? Professor, não sei se tem a ver com a aula, mas eu fui no dentista e fui comprar meu aparelho móvel. Aí eu já tinha combinado com o dentista e com a gerente que não ia precisar de eu pagar tal mensalidade, que eu já estaria pagando o aparelho móvel. Aí eu cheguei lá na recepção para pagar, vira para mim e fala que eu tenho que pagar. E sempre a mesma coisa, sempre reclamo da mesma coisa. Falta de comunicação entre a empresa. Sim, é que é um problema sério, né? Às vezes, depois, na hora que o pessoal vai lá, volta, é verdade, tal, mas, ou seja, faltou um problema de comunicação, que é muito grave. Eu falo assim, não é tão mais grave do que outras coisas, mas um dos grandes problemas hoje, vocês vão ver assim, e aí vou até fazer uma ponte com gestão de projetos. 85% das empresas hoje quebram em menos de um ano. Um dos principais motivos desses 85%, quase 60% dos problemas das empresas quebrarem é problema de comunicação. Por exemplo, pedido feito errado. A pessoa vai lá, então, o vendedor, ele não consegue alimentar um sistema, não consegue colocar as condições adequadas, às vezes tem... Então, esse retrabalho de ter que refazer, de gastar de novo, deslocar motorista para buscar de novo, taxa de correio, qualquer que seja o processo de retrabalho, ele implica em prejuízo. E muitas empresas de menor porte quebram exatamente por causa de comunicação. É um grande problema, tá, Roberto? Assim, e é desgastante, né? Você tem todo um processo, já foi te passado tudo mais, e aí vem algumas pessoas que vêm questionar, às vezes, uma decisão que já foi tomada internamente, né? Mas por quê? Porque internamente não passaram determinadas informações, né? Então, é um grande problema. Passaram. Na hora que passou a informação, é o seguinte, as meninas não escreveu quando o dentista passou. Sempre acontece isso. Mas passou e não passou, né? Porque na hora de pagar lá apareceu esse problema, né? Depois, então, é um problema. Eu falei com a menina, eu vou ligar aqui para a gerente, porque a gerente não estava na loja. Aí vai lá que ela entra no sistema aí, tem tudo e falou. E lá estava escrito a informação do dentista tinha passado. Porque eu não tinha lido aqui. Exatamente. Ou seja, então tem a comunicação, mas aí tem um erro de treinamento, de alguma atenção. Então, também é um processo logístico, né? Lembra que a gente viu lá naquelas atividades administrativas que o RH tem que treinar melhor os funcionários, até para coibir esse tipo de coisa. Lembra? Não é só logística, não, mas tudo tem que estar funcionando adequadamente no processo para poder não ter margem de erro. Não estou dizendo que os erros não vão acontecer, gente. É claro que vão acontecer. Mas é um tipo de erro primário, né, que não deveria, uma vez que a informação está lá. Então, a pessoa não foi treinada adequadamente para ler todas as informações ou para poder despachar o processo. Isso é extremamente desgastante, extremamente, né, muito complicado. Mas tem melhorado, tá? Bom, vamos prosseguir aqui, gente. Então, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Ainda não, né? Deixa eu colocar aqui, ver se aparece aí. Bom, tá encerrando a aula já, mas então vamos lá. Então, a logística, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar, gente? O slide apareceu para vocês? Tá ok? Sim, professor, apareceu. Tem uma informação aqui, mas vamos lá. Então, a logística, ela agrega valor de lugar, de tempo, de qualidade e de informação à cadeia produtiva. E isso que é o principal, tá, gente? Não só, a gente já colocou, então, que além dos processos básicos da logística, que é armazenagem, transporte,
gestão de estoque e tudo mais, que é tradicional, a gente chama de logística básica, a informação ela veio também para poder, então, cada vez mais trabalhar. Então, tudo que a gente tem discutido até aqui, inclusive os exemplos que a gente tem colocado, passa pelo processo de informação, seja venda, seja marketing, que chega e associa os processos logísticos para poder melhorar todo o processo da produtividade, da entrega, da agilidade, garantindo aí, né, a eficiência e agregação de valor nas etapas que vai resultar na agregação de valor para o cliente. Então, lembrando aí que tanto lugar, tempo, qualidade, tudo isso a logística consegue agregar, tá, gente? Então, principalmente tempo, né, que é os processos de qualificação, do tipo de produto que vai, desde a forma como ele é adquirido, até a forma como ele é armazenado, na etapa produtiva, distribuído e entregue. Então, todas essas etapas de qualidade, o tempo que foi utilizado para isso, o processo de distribuição de lugar para poder otimizar tudo isso e a informação, tudo isso tem permitido cada vez mais conquistas maiores. Claro que é um caminho sem volta, né, gente? Porque chega uma hora que você está tão envolvido nesse processo que não tem como voltar atrás, e aí toda empresa acaba incorporando esses elementos. E a logística ela tem valor quando a gente considera os chamados 8 R's, tá? Que aí vem o R de right, né, da palavra inglesa, e aí tem right material, right quantity, todos esses processos aí que vocês depois, né, não vão ficar falando em inglês aqui, mas você vai ter lá o material certo, na quantidade correta, na qualidade justa. Então, olha como que são coisas que podem parecer óbvias, né? Ah, mas isso é natural. Não é, porque você precisa trabalhar isso. Então, dependendo do produto que você vai produzir, qual que é o tipo de material mais adequado, né? Parece bobeira, em 2014 caiu um viaduto em Belo Horizonte porque usaram material de pior qualidade, né? Em algo que foi pago um valor específico e caro para isso, tá, gente? Então, faltou, a ferragem era de calibre menor, a areia foi considerada inapropriada, ou seja, né, então você tem todo um processo de execução de um serviço que não usou material adequado, né? Olha o impacto que isso provoca. A quantidade correta, né, de garantir que os produtos que você está adquirindo vão chegar na quantidade correta, ou que os processos vão ter essas etapas de trabalhar na quantidade correta. Nem mais, nem menos, né? É uma questão até que tem um pouco da qualidade justa, mas é a questão da justiça mesmo. Olha, a pessoa está pagando por algo, você não tem que mandar mais para adoçar a boca dele, nem mandar menos, né? Então, é a questão da quantidade correta numa qualidade justa. E a qualidade justa, chamando atenção num processo que tem acontecido muito. O pessoal sempre teve aquela ideia de que os produtos chineses são ruins, né? Sim, eles eram ruins, né? Hoje, continuam tendo alguns produtos ruins, mas é interessante que a China incorporou um processo que ela vira e fala assim, olha, eu estou te entregando um produto que tem o mesmo produto em faixas de preços diferenciadas. Aí você tem lá, dependendo do produto, né, e aí são vários, tá, gente? Você tem um produto lá que é um item um pouco mais barato, outro item um pouco mais caro, porque você tem ali alguns processos que incorporam, né, uma qualidade ou uma especialização ou um tipo de material que acaba provocando preço. Então, você vai comprar um produto que ele é mais barato do que o outro. Qual que é a diferença? A qualidade do material. Então, hoje na China já é possível você ter a qualidade baseada na faixa de valores daqueles produtos. Então, tem os produtos similares, em que você tem lá parecidos ou não, e o determinante do valor é o determinante da qualidade, por exemplo. Então, produtos com padrão europeu, eles são mais caros, porque você tem uma qualidade que ela é muito mais observada por parte do europeu, por exemplo, né? Para o americano a mesma coisa, para o brasileiro também, apesar de que o brasileiro ainda está numa fase, né, até pela própria questão da limitação de recursos, né, em que o brasileiro ele consegue, às vezes ele paga por um produto, mesmo sabendo que a qualidade não é determinante,
mas tem um valor mais barato, por exemplo. Então, às vezes, o brasileiro, ainda, dependendo do produto, ele compra o mais barato, mesmo sabendo que vai ter algum tipo de produto. E eu já presenciei isso. Olha, tem esse mesmo produto, mas alguns dólares mais caro, alguma coisa. Ah, não, mas é mais caro. Às vezes, uma diferença muito pouca, mas numa qualidade maior. Mas mesmo assim, algumas pessoas compram. E não estamos aqui para julgar, tá, gente? Às vezes, tem pessoas que têm vontade de ter um determinado produto, mas não tem recursos para isso, então acaba comprando um produto com uma qualidade um pouco inferior. Mais barato, qualidade inferior, tá? Então, quando é que o mais barato vai ser qualidade superior? Quando a gente conseguir agregar o valor naquela margem, e aí você consegue incorporar ali algumas questões para isso, tá? O lugar certo, o tempo correto, então todo o processo de trabalhar exatamente isso. Não só com o processo de armazenagem, com o lugar certo, no tempo de distribuição, voltado exatamente para eu criar alguma estrutura de empresa de distribuição que atenda claramente aos meus clientes. Então, eu dei exemplo na aula passada da Heineken, que estava querendo abrir 3 empresas, 3 centros de distribuição no país, né? E aí ela tem que escolher qual que é o lugar mais certo, o lugar mais apropriado para atender o maior número possível de clientes. Entregar no tempo correto, os métodos adequados de produção, os métodos adequados de embalagem, os métodos adequados de transporte, tudo isso, né, você utilizar de um processo que cada vez mais, né, preza por esse processo de qualificação. Num custo justo, né? Aquilo que eu falei, nem mais nem menos, você não tem que estar ali, você está pagando por um processo que você tem consciência, e é essa a grande vantagem que tem acontecido no Brasil. O consumidor está começando a incorporar essa visão de pagar por um custo, né, um valor exato. Então, eu tenho um custo que me custou tanto e eu vou colocar ali o processo de atribuir valores em relação a isso, né? E a boa impressão, né, gente? Ou seja, todo o processo de sempre provocar uma boa impressão. Em qualquer que seja a etapa, em qualquer que seja o processo, seja para o cliente ou não. Eu posso ter uma boa impressão com o meu fornecedor, posso ter uma boa impressão da minha empresa perante os meus funcionários, né? Que é uma das grandes virtudes hoje no processo, né? Você tem um time, que o time se sente aceito e identificado com o objetivo da empresa, porque as etapas produtivas, a liderança, ela acaba provocando uma boa impressão ali nos funcionários. Você pode ter certeza de, gente, essa boa impressão interna vai provocar aí uma série de desdobramentos em relação ao processo da etapa produtiva, incorporando ali uma série de processos que vão garantir aí a qualidade que vai ser observada pelo cliente. Então, quando todas as operações estão integradas e elas são consideradas como competências-chave do negócio, então tudo passa a valer e tem importância. O RH, o marketing, o departamento contábil, o chão de fábrica, o motorista que leva o processo, a pessoa que cuida do estoque, quando tudo passa a ser, né, integrado, e toda atividade ela passa com competências chaves do negócio, vão servir de base, né, claramente para vantagem competitiva, vantagem estratégica. Eu vou conseguir falar a mesma língua e isso vai ser um diferencial competitivo em relação ao meu concorrente, tá? E aí fica evidente, a gente sempre fala, mas a importância de destacar da logística sobre os 3 grandes aspectos dela, aquilo que vocês vão ser contratados para resolver. O primeiro, sempre buscar uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. No que eu posso fazer e melhorar para garantir que o meu produto, a minha entrega, o meu serviço seja melhor do que o dos concorrentes. Então, você tem que estar ali sempre buscando obter essa vantagem competitiva, tá? 2, reduzir custos internos sem comprometer a qualidade. A gente viu isso aqui, né, gente? Né? Garantir que eu consiga ter uma eficiência na produção, na entrega, no tempo utilizado, nos processos corretos, né? Para garantir uma redução de custos, evitar retrabalho, uma série de fatores, como, né, tudo isso aí agregando valor, né? O tempo todo agregando valor em cada etapa produtiva, seja nas esferas superiores, seja em todos os processos, tá,
do chão de fábrica, inclusive agregando valor em tudo que vai ser, né, observado e avaliado depois pelo nosso cliente, tá? Então, essa aula termina aqui, gente. Alguém tem alguma consideração, alguma coisa a falar? Por mim não, professor, por mim tranquilo, tudo que o senhor explicou, né, passou na aula hoje eu vejo que faz parte do meu processo e, tipo assim, igual como eu até falei com o meu gerente, que no dia que eu decidi, né, fazer o curso de logística mesmo, eu queria entender todo o meu processo para poder até ajudar, como já é previsto futuramente, mas desenvolver outros tipos de projeto que venham beneficiar a empresa. Ó, legal que você tá com a postura exata e ideal aí no trabalho, tá, Paulo? É exatamente isso. Não só chegar para o chefe e falar assim, olha, eu vou alavancar, né, a minha atuação aqui através do curso, né, claro, mas já está pensando mesmo como que você pode depois incrementar e melhorar uma série de questões internas que você pode até não ter poder para mudar ainda, mas na hora que você começar a analisar com base na matéria, na disciplina, quais são os gargalos, os principais problemas e tudo mais, e depois colocar isso no papel de uma forma orientada e apresentar para o seu chefe, você pode ter certeza, né, que você vai ser recompensado, não estou dizendo financeiramente necessariamente, tá? Você pode ter também financeiramente, mas você vai ser recompensado numa série de processos, de experiência, de expertise que vão ser adquiridos. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês todos os alunos conseguirem melhorar a estação de trabalho, o local de trabalho de vocês, utilizando algumas das bases que vocês vão ver aqui nessa disciplina, acabou. O curso já valeu a pena, vocês podem ter certeza disso, tá? Bacana essa postura sua, viu, Paulo? É exatamente isso que a gente tem que ter em mente, tá? Exatamente Obrigado, isso. professor. Tá? E aí eu já falei isso numa aula para trás, repito aqui. Qualquer um de vocês, gente, que quiser desenvolver um projeto, uma ideia, colocar no papel, fazer um projeto mesmo para apresentar para quem quer que seja na empresa, precisar de ajuda, tanto eu quanto todos os professores, nós estamos sempre disponíveis para ajudar vocês nesse sentido. Tive uma ideia que eu acho que pode fazer diferença no meu setor de trabalho. É isso mesmo, gente. Esse despertar em relação à carreira e à profissionalização de vocês, isso é do ensino superior. Então, vocês vão perceber aí, através das disciplinas, que determinados processos poderiam ser diferentes, porque você vai ter cabedal científico, técnico, de conhecimento que você vai adquirir ao longo do curso, e aí você vai poder falar com propriedade, propor soluções e mudanças. Então, por favor, não fiquem inibidos em relação a isso, né? Deem a cara a tapa, apareçam mais, afinal de contas, vocês são alunos de ensino superior, né? Vocês podem ter certeza, mesmo que os chefes de vocês não falem ainda, eles estão esperando de vocês um desenvolvimento que o ensino superior provoca e propicia, tá? Então, por favor, aliás, vamos fazer isso, isso fica sendo para a casa de vocês aqui, tá? Vocês começarem a repensar como que vocês podem incrementar um para-casa que eu não vou cobrar de vocês depois, tá, gente? Mas fica como para-casa filosófico aqui, né? Como é que você pode fazer a diferença no seu local de trabalho utilizando os conhecimentos que você teve até agora no curso, tá? Pensem a respeito, pensem com carinho, olha o que você pode estar fazendo, o que você poderia melhorar, olha o que você não está fazendo, o que deveria fazer. Começa a avaliar isso com bastante propriedade e, se precisarem de alguma ajuda, de algum apoio, contem comigo e com os demais professores. Beleza, pessoal? Fechou, professor. Valeu. Tem hora, gente, que o Rodrigo é repetitivo demais em chamar atenção para algumas questões, né? Tem que ser aquela coisa que eu sempre brinco, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tá? Então, tem coisa, por exemplo, esses 3 aspectos aí da importância da logística, volta e meia nós vamos ficar falando disso, porque é o papel, não se enganem, vocês vão ser contratados, ou quem já está na área, vão ser chamados a atenção exatamente para isso. Olha, como é que você, como gestor logístico, como é que eu posso ter
É uma vantagem, um diferencial competitivo, uma vantagem competitiva em relação internamente e externamente. Como é que eu posso reduzir os custos internos, né? Seja transporte, seja no estoque, seja em qualquer questão da produção, e como é que eu agrego valor o tempo todo em relação a isso. Tá? O tempo todo vocês vão ser chamados a atenção a isso aí. Legal? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Então, tá, gente. Então, por hoje é só, igual eu tinha explicado hoje logo no começo. Foi por Juan que eu falei, né, Juan? Que eu falei assim, hoje a matéria, claro, ela não é que ela é fácil, né? Ela tem a sua importância, mas é uma matéria extremamente leve, bem tranquila de trabalhar o conteúdo, tá? A única questão é que hoje eu não vou passar atividade para vocês. Tá legal, gente? Ok? Vou passar na próxima aula, quando a gente for trabalhar desafios logísticos. Ok? Claro, a atividade da aula que vem vai ter um pouco dessa e de uma outra para trás, não tem problema não, mas o conteúdo ele tem que ser crescente e tudo mais. Então, hoje eu não passo atividade para vocês. Combinado? Ok, então vamos lá. Só chamando de novo a atenção para algum aspecto. Lembrando que a partir da sexta-feira que vem, eu já vou computar os 100% de presença de vocês na pré-aula, aula e pós-aula de vocês, tá? Claro que tem outras questões da faculdade, gente, o coordenador fica pedindo, fala com os alunos para fazer o desafio nota máxima, para fazer as disciplinas interativas, fazer os estudos dirigidos. Óbvio que vocês sabem que tem que fazer isso o tempo todo. Então, fica uma dica de professor gente boa aqui. Não deixem acumular para a reta final, é pior, tá? Então, já vai fazendo agora como forma de facilitar a vida de vocês, tá? Mas, na minha disciplina, a aula que vem já está valendo, na sexta-feira que vem, por volta das 18 horas, eu vou avaliar a questão da utilização do portal por vocês. Lembrando aí, só o Nerimar, tá, Nerimar? Você que vai observar lá a questão do seu uso do AVA lá, tá? Assim que você tiver ok, você me fala. Legal? Ok. É porque... Caso você não fale nada, eu vou entender que tá tudo ok. Tá legal? Bacana? Não, beleza. Como diz. Até desculpe a palavra, mas é por causa da incompetência. Desculpa a palavra, mas foi incompetência da secretaria, porque muito antes do semestre começar, eu já vi solicitar a transferência e eles não me deram retorno. Eu fiquei 15 dias mandando e-mail todos os dias, de manhã e de tarde, e ninguém me deu retorno. Nem a coordenadora não me dava retorno. Que é um problema logístico, tá? Exatamente. Olha só, é a questão de como trabalhar a informação para poder garantir a satisfação do cliente. Lembrando, e aí vou abrir um parênteses aqui, então eu vou falar isso até olhando no vídeo aqui, tá? Só para não ter dúvida. Quando eu falo, gente, em sala de aula, no momento de aula, vocês são alunos. Então, aluno não tem essa de reclamar de cantina, de administração, nem nada, não. Quando acaba a aula, aí sim vocês são. Então, na secretaria, vocês são clientes, tá? Então, todo tocante em relação à sala de aula, vocês são alunos. Mas nesse caso, aí tá lembrando, eu que estou chamando a atenção que você é aluno em sala de aula, com a matéria, com o professor, mas vocês também são clientes em relação aos serviços básicos, se administrativos ou não, de informação ou não, tá, gente? Então, tem que bater na tecla, tem que fazer uma crítica construtiva, respeitosamente, destacar e apresentar, olha, estou insatisfeito, isso não tem funcionado, até para a gente crescer e melhorar isso. Lembrando, vai ter o avaliar no final do ano, tá, gente? No final em outubro, novembro, o avaliar ele é realizado uma vez por ano, e é através dele que a gente tenta fazer de tudo para estar sempre melhorando cada vez mais, tá? Então, Nerimar, não é minha culpa, mas eu peço desculpa em nome da instituição, porque realmente isso é um absurdo, você mandando todo o processo de informação e demorar essa coisa toda para ter o acesso a uma coisa tão simples que é a transferência. Tá legal? Então, concordo plenamente com você e peço desculpa em nome da instituição e ainda vou dar uma cutucada lá depois. Ok, eu queria te pedir um favor, se você pudesse baixar o seu livro e mandar no grupo, porque pelo menos eu vou ter acesso para ler a unidade 1 e ler a unidade 2, para o conteúdo que você já passou. Já te mando, já vou mandar no grupo aí já, tá? Já vou mandar, que aí você já pode, enquanto isso, ir acompanhando, sem problema. Tá legal? Tá? Okay. Mas depois, você vai ter que clicar, depois que eu normalizar, você vai ter que clicar lá só para registrar que você
clicou no livro didático lá, porque isso conta com dos 100% da atividade, tá legal? Mas eu te mando agora só para adiantar o processo, tá? Sem problema. Legal, pessoal? Ok. Então, um forte abraço para vocês, um excelente resto de sexta-feira, um bom final de semana, se dediquem à matéria, se dediquem, toda e qualquer dúvida, podem me acionar lá no grupo, tá, gente? O tempo todo quase eu estou olhando. Algumas atividades vocês estão me entregando, eu respondo. Vai ter hora, gente, que às vezes, como eu cuido dos TCCs da faculdade, do curso de Administração e Contábeis, vai ter hora que eu não vou conseguir responder todos os e-mails. Não quer dizer que eu não tenha recebido, tá? Mas como agora está um pouquinho mais tranquilo, eu consigo dar, recebido, obrigado, algumas mensagens. Então, eu gosto de só avisar isso para não ter um tipo de problema com relação à expectativa. Não preocupem, tá? Todo material que já chega, eu já olho, já considero e já atribuo valor ou coloco a entrega lá para depois eu colocar pontuação. Oi, Roberta, pode falar. Ô, professor. Levantou a mão? Oi. É porque eu ainda não entendi muito essas atividades. Aí eu fico tentando fazer. Só que aí você só fala que foi entregue. Você não poderia falar se está correto, não? Porque aí eu fico menos ansiosa. Nossa, não tem problema. É porque, assim, alguns, eu te confesso, alguns eu só recebi, porque eu vou ler agora nesse final de semana, entendeu? Tá? Mas, assim, dentro do processo, eu vou corrigindo, sim. Eu negócio de dar devolutivo, olha, faltou isso, bacana isso aqui, legal, eu gosto de conduzir só para orientar. Lembrando, tá, gente? Não que os trabalhos, claro que está valendo ponto, mas como é que funciona isso? Eu vou receber todos os trabalhos e depois eu vou atribuir um percentual de pontos na entrega. Eu não estou nesse momento preocupado que vocês têm que fazer certinhos, não, tá? Ou seja, nem é esse o objetivo, não. Eu até prefiro que vocês errem pra caramba, porque é a forma da gente corrigir e aí a gente aprende com o erro. Agora, quando está ok, eu coloco lá que está ok e tudo mais. Então, alguns seus eu já li sim, tá, Roberto? Até tinha colocado lá no WhatsApp para você. Outros não. Esse de hoje que você mandou hoje à tarde mesmo, eu não li ainda não. Esse que você mandou hoje, não foi? Eu sou desesperada, eu mando vários, porque do nada eu acho que Não, preocupa não. Esse de hoje à tarde, por exemplo, eu não li ainda. Eu coloquei lá obrigado, mas eu não li ele ainda, tá? Mas não preocupa não, gente. Quando for algo assim muito grave, que está completamente distorcido do que é a proposta, eu mando devolutivo sim. Alguns nem sempre eu vou mandar mesmo não, mas a maioria eu mando sim, preocupa não. Tá legal? Mas precisou, Roberto, então eu adoro ansiedade de aluno. Precisou, pode cobrar lá. Professor, você recebeu? Aí eu sinalizo. Se eu dar uma lida para ver se é legal, aí eu leio, isso não tem problema nenhum. Tá legal, gente? Tá? Tá bom. Não se sintam. Aluno é chato. Aluno é chato, a gente sabe disso, né? Mas aluno tem que ser chato. Tá? Assim como professor tem que ser cruel, né? Então, a gente vai fazendo esse relacionamento de uma forma tranquila, como forma de agregar, e aí finalizando a matéria, agregar valor para o cliente ou para o aluno, tá, gente? Então, o nosso objetivo aqui é esse. Combinado? Turminha, então, muitíssimo obrigado. Então, os recados estão dados. Semana que vem já começa a computar, né, pontuação e frequência em relação ao portal, tá? Forte abraço para vocês. Bom descanso, bom descanso. Deixa eu ver, mais alguém? Tem tranquilos, né? Então, um bom final de semana e qualquer coisa me acionem lá no grupo. Tudo de bom para vocês. Boa noite, professor. Quem perguntou? Foi eu, Nerimar. Você passou muita atividade para entregar? Não, eu passei 2, né, gente? A da semana passada são 2 simples, né? Eu mando lá no grupo para você, eu repito lá. Tá joia? Ok. Eu acho, 1 ou 2. Eu acho que foi 2. A primeira foi só um questionáriozinho que eu passei, mas é coisa simples. Eu mando lá de novo. Tranquilo? Beleza. Um abraço para você, meu caro. Um abraço a todos os demais. Ok, boa noite.